O Jornal Nacional começa às 8h30, hora de Brasília. A gente espera você. Até lá. No clima do verão, com o calor de Sergipe, com a energia da gente. Grupo criminoso de São Paulo envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com atuação aqui no estado é desarticulado durante a operação da Polícia Civil de Sergipe no interior paulista. 3 suspeitos foram presos. No decorrer do inquérito policial, os investigados tiveram as contas bancárias bloqueadas pela Justiça. Aqui em Sergipe foi preso o último dos 5 investigados por crimes de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição infantil em município da região do Baixo São Francisco. Uma pessoa morre e outra fica ferida em acidente grave envolvendo 2 carretas em Estância, no sul do estado. Nova empresa que vai administrar o lote de serviços de abastecimento de água no estado apresenta o Centro de Controle Operacional. O objetivo principal da empresa é diminuir o tempo-resposta para a solução de problemas em toda a rede. E ainda, a previsão da meteorologia para a próxima estação. O outono começa nesta quinta-feira, terça-feira, 18 de março. O SE2 já está no ar. Olá, muito boa noite. Agora são 7h05. Um grupo criminoso de São Paulo envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com atuação aqui no estado foi desarticulado hoje durante uma operação da Polícia Civil de Sergipe realizada no interior paulista. De acordo com as investigações, os integrantes têm imóveis de alto padrão avaliados em cerca de 10 milhões de reais. Por enquanto, 3 suspeitos foram presos. As investigações do Departamento de Narcóticos, o DENARC, começaram em fevereiro do ano passado, a partir de uma apreensão de drogas na cidade de Simão Dias, que fica aqui na região centro-sul de Sergipe. Constatou que o grupo denominado Família Colômbia, mandava droga para cá e efetuava a lavagem de dinheiro. Trazia cocaína para Sergipe, né? Também para a Bahia, né? E a cocaína geralmente vinha com ou a bandeira da Colômbia, então a foto do traficante, né, que morreu lá na Colômbia, o Pablo Escobar. E o pessoal se denominava Família Colômbia, que é eles são faccionados do PCC, né, mas adotaram aí essa denominação no mercado ilícito dos entorpecentes. No decorrer do inquérito policial, os investigados tiveram as contas bancárias bloqueadas pela Justiça. E também foi decretada a indisponibilidade de alguns imóveis, que, segundo a polícia, foram adquiridos por meio de lavagem de dinheiro. 5 imóveis de alto padrão, aí no total avaliado em aproximadamente 10 milhões de reais. E isso demonstra a necessidade de que o DENARC combata a lavagem, né? Porque não adianta a gente apreender droga e não atacar o patrimônio dos traficantes, não descapitalizar os traficantes. Então essa operação de hoje é bem emblemática em relação a isso. 3 investigados foram presos nesta terça-feira no interior de São Paulo durante a operação do DENARC, que teve auxílio da Divisão de Inteligência, Coordenadoria de Polícia Civil do Interior e da Polícia Científica de Sergipe. A Polícia Civil de São Paulo também deu apoio operacional para o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão. Segundo as investigações, um dos presos é Vanilton Santos de Souza, conhecido como Titela. Ele é apontado como líder do grupo criminoso. Em um dos imóveis foram encontrados quadros com a imagem de Pablo Escobar, considerado o narcotraficante mais famoso do mundo e que aterrorizou a Colômbia entre os anos de 1980 e o início da década de 1990. Na piscina de uma casa também havia a bandeira da Colômbia, que estava estampada no fundo. Foi a partir daí que surgiu o nome da operação. Capture the Flag foi aquele jogo de estratégia, né? Aquele jogo coletivo de estratégia. E é alusão a uma bandeira da Colômbia que está no fundo da piscina de um imóvel de alto padrão lá em Bertioga. Esse imóvel é da família Colômbia. Então, foi bem pensado aí o nome da operação. É um grupo que ostentava aí um padrão de vida, né, incompatível com a renda deles e que só essa casa lá em Bertioga, está num condomínio de luxo, avaliada em aproximadamente
2 milhões de reais. Foram encontrados ainda vários relógios, joias, perfumes importados e um quadriciclo, além de uma pistola que também foi apreendida. O diretor do DENARC informou que os presos, nesta terça-feira, vão permanecer em São Paulo e as investigações vão continuar. Vão ser interrogados, né, a prova, o material apreendido vai ser devidamente analisado e as investigações vão continuar. Possivelmente vai haver desdobramentos aí para outros estados. A nova empresa que vai administrar o lote de serviços de abastecimento de água, antes gerido pela ADESO, apresentou hoje o Centro de Controle Operacional, que promete monitorar a distribuição de água no estado e agilizar atendimentos e a operação no sistema nos 74 municípios atendidos pela Iguá Saneamento. O Centro de Controle Operacional, CCO, da Iguá, vai funcionar no bairro Coroa do Meio, em um dos prédios da empresa. Foi apresentado à imprensa nesta terça-feira pelo diretor-geral da empresa em Sergipe, Fernando Vieira. No centro de controle, um imenso telão vai permitir a observação de toda a rede, com cerca de 400 pontos de monitoramento, com informações importantes sendo repassadas para os controladores de plantão. Informações, por exemplo, sobre os níveis da vazão nos bairros da capital, da região metropolitana e das regionais no interior do sergipano. Nós temos aproximadamente 430 pontos já instalados aqui, entre medidores de vazão, pressão, níveis de reservatório, para garantir que a água que sai lá do São Francisco passa nas adutoras e efetivamente chega à residência dos clientes. Com essa tecnologia de controle em tempo real de todo o sistema de abastecimento e distribuição, o objetivo principal da empresa é diminuir o tempo-resposta para a solução de problemas em toda a rede. Tem uma série de alarmes que são montados, caso entre em algum sistema crítico ou uma baixa pressão, a gente tenha automaticamente a identificação disso em tela, né? Tudo isso com o objetivo de trazer essa resposta rápida. Até o final de março serão 600 pontos monitorados. Com esse sistema, segundo o diretor, será possível o deslocamento de equipes da empresa até o ponto identificado com o problema de forma mais rápida. Nós temos também o monitoramento da frota e dos veículos, ou seja, se houve um problema aqui, por exemplo, na Atalaia, é possível identificar qual é a equipe mais próxima para já enviar para esse local e fazer a manutenção. Tudo isso dá uma resposta muito mais rápida, né? É a tecnologia aplicada ao saneamento, à distribuição de água, para que a gente possa ter essa resposta rápida e efetivamente assumir a operação, trazendo um nível de atendimento à altura da população. Ou seja, se for um problema no interior, por exemplo, essa solução viria no mesmo dia, é isso? Exatamente, reforçando, né? O Centro de Controle de Operações vai olhar o estado inteiro, né? Todas as cidades, são 74 dos 75 municípios aqui do estado que são atendidos e cada cidade vai ter um sistema de controle de vazão e pressões para que a gente possa garantir que a água efetivamente saia de São Francisco e chegue à residência dos clientes com qualidade e com pressão adequada. A Iguá ainda está na fase de operação assistida, onde compartilha a operação do sistema de abastecimento e esgotamento sanitário com a ADESO. Da assinatura do contrato em dezembro do ano passado, a empresa tem prazo até junho para assumir os serviços. Por isso, o centro ainda não está em operação. Mesmo sendo um processo de operação assistida, onde estamos acompanhando a ADESO, essa é uma fase final, né? Essa é uma das últimas fases aqui do processo de operação assistida, que nos consolida como preparados para iniciar as operações da ADESO aqui no governo do estado assim que possível. Então, reforçar, né? Estamos prontos, estamos nessa fase de mobilização, mas assim que possível nós temos domínio operacional para que as operações sejam iniciadas o quanto antes. A empresa, que deve ficar à frente dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário por 35 anos, tem previsão de investimentos de mais de 6 bilhões de reais. E apesar dessa fase de transição no controle dos serviços, a Iguá já assumiu algumas obras em vários municípios. Iniciamos uma obra em Poço Redondo, no dia 17 de fevereiro. Hoje estamos iniciando mais uma obra em Porto da Folha. No dia 20, né, estamos iniciando outra obra em Riachão Dantas também. Então, assim, uma série de obras que vão trazer a melhoria no abastecimento e fizemos um grande esforço, né, mesmo ainda nesse processo de operação assistida, onde ainda não estamos à frente efetivamente da operação, estamos compartilhando, acompanhando a ADESO nesse processo, já estamos fazendo ações que vão trazer a melhora aqui no abastecimento do estado.
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente grave envolvendo 2 carretas no sul do estado hoje. O acidente aconteceu pela manhã no quilômetro 54 da BR-101 em Estância. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as 2 carretas bateram de frente. Parte da pista foi interditada e o trânsito fluiu no sistema pare e siga. Além da PRF, equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local. O motorista que não resistiu aos ferimentos foi identificado como José da Silva Francisco Júnior, de 47 anos. Não há informações sobre a outra vítima que ficou ferida. E um ciclista morreu há pouco em um acidente na ponte entre Aracaju e a Barra dos Coqueiros. Segundo testemunhas, ele trafegava próximo à estrutura gradeada da ponte quando perdeu o equilíbrio, caiu na pista e foi atropelado por um caminhão. O trânsito está lento lá na região e o Instituto Médico Legal já está no local para fazer o recolhimento do corpo. A gente vai trazer agora uma estatística alarmante. Quase 10 mil condutores de veículos em Sergipe estão com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa. Em Sergipe, tem mais de 424 mil pessoas com CNH. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito, 2,35% dos condutores excederam o limite de pontuação permitida por lei e tiveram a carteira de habilitação suspensa. De acordo com o Detran, só no ano de 2024, 5 mil processos foram abertos por causa de suspensão da CNH. Esse número é excessivamente maior do que o registrado em 2023, quando foram abertos apenas 19 processos. Segundo o assessor da presidência do Detran, o crescimento no número de processos de um ano para o outro foi por causa da intensificação na fiscalização dos diversos órgãos como SMTT, Polícia Rodoviária Federal, câmeras do DER, além das autuações do Detran. A intensificação do trabalho de fiscalização, tendo em vista a necessidade de promoção da segurança viária, faz com que mais condutores sejam autuados e, por conta disso, haja um aumento no número de processos de suspensão do direito de dirigir que acabam sendo abertos. A pontuação para ter a carteira suspensa varia. Se o condutor não cometer nenhuma infração gravíssima, o limite é de 40 pontos. Se cometer uma infração gravíssima, o limite cai para 30. Se cometer 2 ou mais infrações gravíssimas, o limite cai para 20 pontos. Quem tiver carteira suspensa não significa dizer que perdeu o direito de dirigir. Realmente não perde a habilitação, tem um caráter totalmente educativo, que é tirar o condutor que está infringindo bastante a legislação ou que cometa uma infração mais grave, que coloque maior risco. Então tira, tem um efeito educativo, vai passar pelo processo de reciclagem através de um curso e depois ele faz a prova aqui no Detran. Cumprindo essas etapas, ele volta a conduzir tranquilamente, desde que, como já disse, que ele cumpra o período de suspensão e cumule com o curso de reciclagem e mais a prova aqui no Detran. Mas o assessor do Detran alerta que, em alguns casos, o condutor tem a CNH cancelada. Nesse caso, o tempo para voltar a ter direito de receber uma carteira nova demora mais. Eu estou suspenso, mas eu insisto em conduzir o meu veículo. E aí, caso ele seja flagrado, será aberto um processo de cassação e ele, caso seja aplicada a penalidade, ele vai ficar 2 anos sem poder conduzir e vai precisar refazer todos os exames lá da primeira habilitação. Tudo que foi exame ele vai precisar repetir para que ele volte a dirigir. A seguir, polícia prende o último dos 5 suspeitos de estupro de vulnerável e prostituição infantil no bairro São Francisco. E ainda, entidades sergipanas celebram a ampliação da Lei Maria da Penha para proteger mulheres trans e travestis. Agora, 7h17, a gente volta em instantes. Estamos de volta, agora às 7h19, a Polícia Civil divulgou imagens para tentar localizar o suspeito de furtar celulares em um estabelecimento comercial no município de Nossa Senhora da Glória, no Sertão, no último fim de semana. O crime aconteceu por volta do meio-dia no último sábado. As imagens do circuito de segurança mostram um homem caminhando pelo local momentos antes do furto. Na sequência, ele arromba a porta do estabelecimento, furta 7 celulares e coloca dentro da bolsa.
De acordo com a polícia, é a segunda vez que um suspeito com características semelhantes é flagrado furtando na cidade. A polícia pede que quem tiver qualquer informação para ajudar nas investigações, ligue para o Disque Denúncia, o 181. Não é preciso se identificar. E foi preso hoje o último dos 5 investigados por crimes de estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição infantil na cidade de São Francisco, no Baixo São Francisco. Os outros 4 foram presos na terça-feira da semana passada, como nós informamos aqui no SE2. Eles começaram a ser investigados no ano passado, após uma troca de informações do Conselho Tutelar com a delegacia do município. A polícia também recebeu denúncias anônimas de vítimas pelo 181 que disseram estar praticando relações sexuais em troca de dinheiro. Segundo as investigações, os suspeitos aproveitavam da vulnerabilidade econômica das vítimas. E olha só, entidades sergipanas de defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+, estão comemorando a recente decisão do Supremo Tribunal Federal de ampliar a aplicação da Lei Maria da Penha para proteger também mulheres transexuais, travestis e casais homoafetivos do sexo masculino. O Tribunal de Justiça do Estado já previa essa interpretação ampliativa da norma, mas não incluía os casais homoafetivos. A ampliação da Lei Maria da Penha é um avanço para a comunidade LGBTQIAPN+, garantindo proteção mais rápida. Antes, a legislação penal comum dificultava medidas urgentes, agora concedidas em até 48 horas. Para Maria Eduarda Marques, vice-presidente da Astra, essa mudança pode reduzir a violência. Eu achou maravilhoso, que a Lei Maria da Penha venha beneficiar essa população de mulheres travestis transexuais e também os casais homoafetivos. Eu acho porque reforça também as mulheridades, reforça que mulheres trans e travestis também são mulheres e que a gente também muitas das vezes estamos na ponta dessas violações e violências domésticas, com relação a corpos como os nossos. Marcelo Lima, presidente da Adonis, outra associação que defende os direitos humanos no Estado, destaca que a decisão é um avanço, mas ressalta que o machismo ainda é um obstáculo dentro da própria comunidade. A violência doméstica, ela perpassa também pelos homens gays. Por quê? Porque a reprodução machista, egoísta e violência, muitos casais homoafetivos também podem reproduzir, independente de ser do seu gênero. Em Sergipe, mulheres trans e travestis já eram amparadas pela Lei Maria da Penha por determinação do Tribunal de Justiça do Estado. Agora, a grande mudança está na inclusão dos casais homoafetivos masculinos. Segundo a advogada Renata Quirino, especialista em direitos da comunidade LGBTQIAPN+, essa decisão fortalece a segurança dessas relações e facilita o acesso a medidas protetivas. A partir do momento que a gente amplia essa decisão para homens que se relacionam com homens e mulheres trans e travestis, essa consolidação pelo STF é justamente a aplicação normal da Lei Maria da Penha. Então, quando houver uma violência, inclusive a violência ela não é só física, deixar bem claro isso, pode ser uma violência psicológica, uma violência moral, patrimonial. Lá na Maria da Penha cita diversos tipos de violência e aí quando ocorrer um caso desse, pode ir até a delegacia, inclusive aqui no estado tem a delegacia de atendimento a grupos vulneráveis, então presta esse boletim de ocorrência e pede as medidas protetivas que serão avaliadas pelo juiz. Com a ampliação das medidas protetivas, é essencial que as delegacias e órgãos de segurança ofereçam um tratamento digno, ágil e eficaz. Investir em atualização dos protocolos de segurança e também treinamento dos policiais é importante para assegurar que cada pessoa que faça a denúncia seja tratada com respeito, conforme cada situação exige. Apesar da decisão do STF, o Congresso Nacional ainda precisa legislar sobre o tema para garantir uma proteção específica e permanente para todas as vítimas de violência doméstica. Enquanto isso, a Lei Maria da Penha segue como referência para atender casais homoafetivos, masculinos e mulheres trans ou travestis. Além da legislação, é preciso assegurar que haja uma rede de proteção estruturada e acessível. Eu acho que dessa forma, com essa maior divulgação que vem sendo feita agora nesse momento, faz com que as meninas se percebam inseridas dentro desse contexto de violência doméstica e sejam mais beneficiadas na hora de realmente denunciar esses crimes.
Pesquisadores do projeto Tamar fizeram uma denúncia no Ministério Público Federal sobre o número de tartarugas mortas durante a desova. Já foram 8 este ano. Essa foi a última tartaruga encontrada morta. De acordo com os pesquisadores do projeto Tamar, geralmente elas são atacadas por cães abandonados ou com coleiras durante o período da noite em todo o litoral sergipano, com maior concentração na Barra dos Coqueiros, no trecho da Atalaia Nova ao Pontal da Barra. Segundo os pesquisadores, os tutores dos cães vistos com coleiras ainda não foram identificados. No dia 4 de abril, o Ministério Público Federal deve realizar uma audiência pública para discutir a situação dos animais de rua em Sergipe. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da proteção animal e buscar soluções para o problema, incluindo a morte de tartarugas. Há mais de 40 anos, a Fundação Projeto Tamar realiza o trabalho de pesquisa, proteção e manejo de 5 espécies de tartarugas marinhas no litoral brasileiro. Sergipe é o principal sítio de desova da tartaruga oliva no país. E a Administração Estadual do Meio Ambiente flagrou hoje o abate clandestino de aves no município de Cedro de São João, no Baixo São Francisco. A equipe constatou a presença de diversos animais abatidos em situação precária, além do descarte irregular de resíduos não reaproveitáveis provenientes do abate. Além de registrar o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Cedro, a ADEMA também informou que vai notificar e autuar os responsáveis pela infração ambiental. Ainda segundo a ADEMA, o local já havia sido fiscalizado em 2024, quando os agentes verificaram a existência de 2 galpões na propriedade. Um deles vazio e outro com a presença de cerca de 20 aves. Na época, o proprietário não foi identificado. Vamos para o último intervalo, daqui a pouco. Meteorologia aponta outono em Sergipe com clima mais ameno e chuvas abaixo da média para a estação. E mais, mães de crianças atípicas enfrentam falta de medicamentos e farmacêuticos nas unidades básicas de saúde de Aracaju. Agora, 7h26, a nossa pausa é rápida. O SE2 volta já já. Agricultores familiares de 20 municípios sergipanos cadastrados no Garantia Safra começaram a receber hoje o benefício referente ao período de 2023-2024. O seguro de renda mínima, coordenado em Sergipe pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, é destinado às famílias de agricultores de baixa renda que vivem em municípios do semiárido nordestino. O benefício é pago quando a seca ou excesso de chuvas provoca a perda de pelo menos metade da produção. Ao todo, cada um dos 14.689 agricultores cadastrados vão receber o valor de R$ 1.200, o que representa um montante de mais de 17 milhões pagos. Lá no nosso site G1 Sergipe tem todas as informações. A falta de medicamentos essenciais e de profissionais farmacêuticos das unidades de saúde da família de Aracaju tem gerado insegurança a pacientes que dependem de tratamento contínuo. Entre eles, os que fazem uso de remédios contra epilepsia e paralisia cerebral. Graziele já perdeu a conta de quantas vezes foi até a unidade básica de saúde em busca do remédio para a filha. Foram diversas vezes, todas as vezes usando desculpas diferentes, dizendo, algumas vezes alegando que não tinha o medicamento nas unidades e algumas outras vezes, que eu acho que realmente a situação era a falta de farmacêutico. Desde dezembro do ano passado, ela enfrenta essa dificuldade. Os medicamentos são essenciais para a saúde da filha de 20 anos, que tem paralisia cerebral, deficiência auditiva e sofre desde a infância com epilepsia. Sem os remédios para conter as crises convulsivas, a situação se torna ainda mais preocupante. Anticonvulsivante, eles evitam que ela convulsione, como todos os remédios controlados que estão em falta, são de usos contínuos, não pode parar. A minha é pela convulsão, se para, ela convulsiona. E é triste, o poder, a impotência de um pai, de uma mãe, ao ver um filho convulsionando, é só quem já passou. Os medicamentos que elas procuram são controlados, fundamentais para o tratamento de crianças atípicas. Sem eles, a saúde dos filhos fica em risco e a única alternativa tem sido comprar os remédios na rede particular, com preços elevados. É um valor enorme para um assalariado, é um valor que nenhum benefício dela daria para sustentar, para
comprar, porque fazendo a conta por alto já mil e pouco por mês. Então ficou insustentável. A falta de farmacêuticos para realizar a dispensação tem deixado pacientes sem acesso ao tratamento. A Secretaria Municipal de Saúde informou por meio de nota que está reestruturando a assistência farmacêutica da rede municipal em parceria com o Conselho Regional de Farmácia. Como parte desse processo, 18 farmacêuticos aprovados no último processo seletivo foram convocados e estão sendo lotados nas unidades. O conselheiro do Conselho Regional de Farmácia, Lisandro Borges, explica que essa é uma questão que se arrasta há anos. Segundo ele, a antiga gestão não era favorável à presença de farmacêuticos nas UBSs, mas com a nova administração, um acordo já foi firmado para a contratação desses profissionais. As unidades gradativamente estão colocando os farmacêuticos e dispensando os medicamentos nessas unidades que têm o profissional. Nas unidades que não têm o profissional, o usuário ele é deslocado para outra unidade básica mais próxima, aonde tem o farmacêutico para que haja a dispensação. O Conselho está fiscalizando a situação, mas reforça que muitas unidades ainda estão sem a cobertura. A previsão que a gente espera é que todas as unidades que dispensam medicamentos tenham o farmacêutico. O que nós estamos observando é que as que não dispensam não têm o profissional por enquanto. O nosso sonho, e é o sonho da classe, da valorização profissional, que é o que o Conselho tem lutado, é para que todas as unidades dispensem o medicamento para o usuário e tenham o farmacêutico ali para tirada de dúvidas, para as orientações e até para trabalhar junto com o médico com a parte da interação medicamentosa. Por exemplo, tem um paciente que usa 5 medicamentos, um medicamento pode estar interferindo com a ação do outro. E quem que estuda e orienta isso? O farmacêutico em parceria com o médico. O pedido é um só, que as providências sejam tomadas o quanto antes. Graziele diz que agora, ao menos, surgiu uma notícia mais animadora. Hoje surgiu uma luz no fim do túnel. Disseram que os farmacêuticos voltaram hoje e a partir de amanhã vai estar fornecendo esses remédios. É toda a minha esperança tá aqui, tá nisso. Em que realmente, a partir de amanhã, mães e pais como eu, desesperados por ver seus filhos sem remédio, possam ter acesso aos remédios que eles tanto precisam. É fundamental para a saúde deles, para eles terem uma qualidade mínima possível para que viva melhor. Tomara que essa situação seja regularizada amanhã mesmo, né? Claro que a gente vai continuar também acompanhando. E amanhã, 19 de março, é dia de São José. Reza a tradição que se tiver chuva na data, a esperança é de um bom inverno. Mas a expectativa da meteorologia não é muito boa. Este mês a chuva vai ser fraca e durante o outono, que começa já na quinta-feira, vai ficar abaixo da média. A situação só deve melhorar mesmo no inverno. Sob o sol forte do fim do verão, no início da tarde, não tem quem consiga ficar exposto por muito tempo. A gente só vai evitando não pegar essa insolação toda, porque senão vai depois ficar pesada, né? Eu tô aqui, ó, fica todo derretendo, ó. Tá demais, viu? Tá muito calor, tem que tomar muita água de coco, viu? Fim do verão não quer dizer já uma despedida do período do calor forte. A estação que está chegando também é quente, mas com temperaturas um pouco menores. O que vem mesmo são as chuvas. As águas de março costumam chegar depois da segunda quinzena do mês para fechar o verão. Já estamos na terceira semana e nada. A tradição do campo diz que se chover no dia de São José, 19 de março, o outono vai ter muita chuva. O professor de meteorologia da Universidade Federal de Sergipe, Najá Souza, mostra que existe previsão de chuvas entre esta e a próxima semana, mas em pouco volume. Para março, a gente tem uma tendência de diminuição em relação à média histórica. Já estamos na metade do mês de março e choveu muito pouco em relação à média histórica. Então, há uma tendência que a gente tem uma deficiência de chuva em março. Os institutos de meteorologia apontam que o outono no Nordeste deve ser na maior parte da região, com chuvas abaixo ou no limite da média histórica. Um outro dado interessante que a gente está observando é que o fenômeno Laninha está muito fraco para contribuir para a chuva da região do Nordeste do Brasil. Isso é uma informação que não é muito interessante, não é muito boa para a gente, porque a laninha intensificada ela ajudaria
o aumento de chuva para a região do Nordeste do Brasil de uma forma geral. Com o enfraquecimento da Laninha, as chuvas ela fica um pouco mais deficitária. Então a gente tem que observar como é que vai ficar as temperaturas no Oceano Atlântico Norte e o Atlântico Sul. E esse dipolo poderá também ser um bom indicativo para a chuva do litoral. Com esse gráfico dá para a gente ter noção de como se comporta a chuva em Sergipe no decorrer de todo o ano. Aqui a gente percebe que é justamente no outono que começa o período de grande volume de chuva, principalmente a partir do mês de abril. O pico se dá no mês de maio, é o mês mais chuvoso do ano, concentrando entre 200 e 300 milímetros de chuvas. Daí se mantém até o mês de junho e começa a cair. A gente tem um mês de julho semelhante ao de junho, mas já com queda. E no restante do ano se tem, então, o período com menos chuvas aqui em Sergipe. A nossa quadra chuvosa concentra 80% do volume total de chuva de todo o ano. Para agora, para o outono, que começa a partir do dia 20, né, de março até o dia 20 de junho, a gente espera que os meses, né, de maio, que é um mês bastante chuvoso para o nosso estado, e o mês de junho também produza bastante chuva. A gente vai adentrar no inverno a partir de 20 de junho, então nós teremos ainda aí julho e o mês de agosto. As chuvas de outono se concentram no litoral e agreste do estado. Para as atividades no campo, o melhor período deve ser a partir de maio. A umidade do solo ela não está muito satisfatória em função das poucas chuvas que vão ocorrendo, mas eu acredito que maio, né, maio seria um período, um mês importante, porque como a gente espera o maior volume de chuva nesse mês, então a partir de maio em diante seria um mês importante para iniciar o plantio. Acabou o SE2, outras notícias do estado, amanhã cedinho no Bom Dia. Muito obrigado pela companhia, uma ótima noite, a gente volta a se encontrar amanhã.